Amados, em 15 de setembro de 2018, recebi 1 Timóteo 2:8. Foi-me dito que Deus estabeleceu um grupo de verdades vitais para esse último momento da história, e me foi dado a conhecer que é vital saber onde estamos hoje na história e por que estamos lá. E é muito vital saber porque a história se repete, porque essa é a vontade de Deus. Foi-me dito que, embora possa parecer tedioso ou sem proveito, devemos prestar muita atenção, porque é o desejo de Deus que isso seja feito. Disseram-me que era necessário queimar as pestanas com rogo e oração, pedindo sabedoria para entender esse assunto tão vital e poder explicá-lo a outros. Então, foi-me apontado Provérbios 29:18. A profecia não nos dá apenas a conhecer o tempo em que vivemos, mas é uma série de conhecimentos que Deus revelou ao longo do tempo para o seu verdadeiro povo, para que ele cresça em sabedoria espiritual e mental, para poder ajudar-se e ajudar a outros, para estar sempre pronto antes das provas diárias e da prova final da história deste mundo. Então, naquele momento, enquanto me diziam isso, vários presentes me foram dados no sonho. Eram caixas e estavam forradas com papel de embrulho. Fui instruída a abrir cada um deles, e cada um deles, quando vi, tinha um fundamento vital na mensagem que Deus havia dado à sua verdadeira igreja. Eu vi neles. Em uma das caixas estavam os 10 mandamentos, em outra, o santuário, em outra, a mensagem dos 3 anjos, a reforma de saúde, a linha profética, a mensagem de sair para o campo, etc., etc., e assim cada uma das mensagens que, como igreja, já conhecemos. Então, enquanto eu abria esses presentes, foi-me dito que essas mensagens tinham que ser internalizadas por nós, mas não por nossa própria sabedoria, mas pela graça de Deus e pela ajuda do Espírito Santo. Então, íamos chegar ao produto final, que já estava em pedaços nos presentes anteriores ou nas mensagens anteriores. Então vi que nas caixas que abri de presente, cada uma delas, que continha um pilar de fé, tinha uma pequena peça que meu companheiro me disse para pôr de lado. Eles eram como peças de um quebra-cabeça, e embora se harmonizassem perfeitamente com o conteúdo do presente, como um pilar de fé, por sua vez, era parte de outro esquema, sem deixar de coordenar com a mensagem ou o presente que me foi dado. Assim, cada um dos presentes que foram dados tinha um pilar de fé, mais aquele pedaço de quebra-cabeça, que, embora se encaixasse perfeitamente no pilar de fé, me disseram para colocá-lo de lado e então comecei a fazê-lo. Ao terminar de entregar-me todos os presentes e tirar todas as peças à parte, foi-me dito: ninguém que não internalize esses presentes pode realmente chegar ao produto final. Então, naquele momento me disseram: o que você verá agora já existe em todos os presentes. Cada um cria uma união mais forte com Cristo Jesus. Então meu companheiro pegou as peças e se juntou a elas na minha frente e disse: essa é a etapa final que vai solidificá-lo para a última prova final e o recebimento da chuva tardia. Então vi o quebra-cabeça e nele as palavras morte ao eu, a mensagem de justificação pela fé.
Vendo isso, fiquei espantada e disse: estes extratos, tirados de cada mensagem, não deixam de forma alguma sem validade as mensagens anteriores. Então me foi dado Apocalipse 22:18 e me foi dito: a mensagem de justificação pela fé não é mais do que devemos ser crucificados com Jesus Cristo. Nesse momento, me deram duas citações da Bíblia, Gálatas 2:20 e Romanos 7:19 a 24. Continuou dizendo que, se eu não entendo mais simples, o desmembrado, os primeiros passos preparativos para chegar ao mais forte, e fez uma pergunta: como posso alcançá-lo? Ele perguntou. E então ele fez outra pergunta: devo dizer isso, o anterior, não tem valor, já que eu já tenho a última coisa? E ele respondeu: de jeito nenhum. Então ele fez outra pergunta: eu vou dizer isso, a coisa toda não tem valor, já que eu já tenho a última coisa? E ele respondeu: não, de nenhuma maneira. Então ele me disse Lucas 11:40 a 42 e Mateus 5:17 a 18 e Provérbios 15:32. E enquanto eu vi estes versos, fez outra pergunta: acaso porque não se sabe o sentido, ou porque não entende, não terá valor? E ele respondeu: não, de nenhuma maneira. E ele disse: nenhuma coisa que tenha sido endereçada a você antes da segunda vinda não terá nenhum valor salvífico para nós. E ele continuou dizendo: quem não aceita será culpado de pecado e juízo diante de Deus e dos santos anjos. Então ele me deu mais 3 citações: Romanos 2:6, Gálatas 6:7 e Hebreu 2. E ele continuou perguntando: acaso porque o filho morreu eu rejeitarei o pai e o espírito? E respondeu: de jeito nenhum, já que 3 são os dignatários celestiais em prol da salvação do homem. Ao ouvir isso, amados, lembrei-me do que foi dito no livro de Evangelismo, no capítulo intitulado Lidar com a falsa ciência, com os falsos cultos, ismos e sociedades secretas. Então, enquanto eu estava me lembrando disso, foi-me dito Romanos 5:9. E me fez uma pergunta e perguntou o seguinte: o que é justificação pela fé? Ele mesmo respondeu: a justificação pela fé é a obra de Deus, pela qual toda pessoa que crê em Jesus Cristo e se arrependeu de seus pecados será convertida em um homem justo. Quando ouvi isso, queridos, era como se uma tela, algo diferente, algo que eu nunca tinha visto nesse sentido profundo, aparecesse na minha frente. A justificação pela fé é a obra de Deus pela qual toda pessoa que crê em Cristo Jesus e se arrependeu de seus pecados será feito um homem justo. Despertei, amados irmãos, sentindo isso, que era tão profundo, que me haviam mencionado, e querendo valorizá-lo e escrevê-lo o mais rápido possível, para não perder nenhum dos detalhes. Nesse momento, enquanto eu estava fazendo isso, outros versículos vieram até mim e eu quero compartilhar com vocês. Apocalipse 12:10, Efésios 2:12, Romanos 4:25, Romanos 3:24, Romanos 8:33, Atos 10:34, Atos 13:39, Romanos 3:26 a 28, Tiago 2:20 a 22, Romanos 3:20 a 25, Gálatas 5:6, Romanos 5:9, Romanos 5:1, Tito 3:7 e Romanos 8:28 a 39. Que o Senhor permita que cada um desses versos e mensagens caia em terreno fértil, em um campo que realmente busca o Senhor, para que possamos, amados irmãos, apegar-nos ao Todo-Poderoso,
porque somente por sua justiça, somente por seu perdão, somente por sua graça alcançaremos a vitória. Que o Senhor o abençoe.